Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Após 3 anos em coma, criança de rua toca na filha do milionário e causa milagre. Nova York. Uma cidade que nunca dorme, onde as sirenes às vezes soam como um eco distante, onde a luz dos arranha-céus perfura a escuridão, mas onde, em uma ala privativa do prestigiado Hospital Lenox Hill, um silêncio quase irreal reina há 3 longos anos. Nesta sala de paredes brancas imaculadas, onde cada objeto parecia perfeito demais, frio demais, jazia Amélia Pierce. Ela tinha 12 anos. Seu corpo estava lá deitado em uma cama de hospital, coberto com lençóis impecáveis. Cercado por monitores que piscavam suavemente e plantas artificiais cujas folhas brilhantes tentavam em vão trazer um pouco de vida a este universo higienizado. O rosto de Amélia era o de um anjo congelado no tempo. Uma beleza frágil e intocada, como se estivesse presa em uma bolha além do mundo. Seus traços delicados, antes cheios de vida, agora pareciam esculpidos em pedra macia, expressando uma inocência dolorosa, um mistério suspenso. Sua pele pálida refletia a luz fraca do quarto. Uma máquina mecânica implacável ditava sua respiração, um hálito artificial que se misturava ao ar carregado de cheiro de desinfetante. Esse hálito monótono e irregular embalava os dias, os meses, os anos. 3 anos. 3 anos sem movimento, sem um sinal de consciência. Em um consultório espaçoso e luxuoso no último andar do mesmo hospital, uma figura estava imóvel, olhando pela janela saliente para o horizonte brilhante da cidade. Era Jonathan Pierce, pai de Amélia. Magnata financeiro, fundador e CEO do poderoso grupo Pierce Global Capital, um império financeiro de renome mundial. Um dos homens mais ricos e influentes dos Estados Unidos. Mas este homem, vestido com um terno feito sob medida, carregava no rosto o peso de uma dor indizível. Desde o nascimento de Amélia, Jonathan havia perdido sua esposa. Viúvo há quase uma década, ele havia investido tudo na filha. Ela se tornará sua respiração, sua razão de viver, a luz que atravessava a escuridão de sua existência solitária. Mas desde aquele terrível acidente que mergulhara Amélia em coma profundo, Jonathan não passava de uma sombra de si mesmo. Ele tentará de tudo. Gastara fortunas colossais para contratar os neurologistas mais renomados da Europa, especialistas franceses, alemães e britânicos que examinaram cada onda cerebral, cada micromovimento. Pagará tratamentos experimentais no Japão, utilizando tecnologias de ponta em estimulação cerebral. Chegará até a trazer curandeiros e padres do Vaticano para orações particulares, na esperança de um milagre divino. Mas nada funcionou. Todos os dias, incansavelmente, Jonathan voltava a sentar-se ao lado da cama de Amélia. Acertava o relógio, sentava-se na poltrona de couro e começava a conversar com ela. Contava-lhe sobre as flutuações da bolsa de valores, os movimentos imprevisíveis do mercado. Conversava com ela sobre as notícias, os pequenos detalhes da sua vida, o tempo, como se quisesse manter uma tênue conexão com o que ela era antes. Ele também lhe contou sobre seus sonhos. O que imaginava para ela para o futuro deles juntos, os estudos que ela seguiria, as viagens que fariam, as festas que organizariam como família novamente. Mas Amélia permaneceu imóvel, silenciosa, como se estivesse suspensa entre 2 mundos, invisível, mas presente. Às vezes, Jonathan sentia a respiração falhar. Às vezes, pensava ver um leve movimento em seus dedos, uma respiração acelerada. Mas essas eram miragens raras em um oceano de silêncio. A poucos quilômetros do hospital onde reinava o silêncio em torno da cama de Amélia, outro mundo existia, um mundo de becos úmidos, latas de lixo arrombadas, paredes pichadas e escadas que cheiravam a poeira, medo e abandono. Este era o Brooklyn, o lado invisível. E é aí que viveu Noel. Bem, viver era uma palavra generosa. Noé sobreviveu. Envelhecido 11 anos de idade, ele não sabia ao certo sua data de nascimento ou sobrenome, o nome Bell. Lhe fora dado quando entrou em um lar de idosos aos 6 anos de idade, porque ele usava uma pulseira de hospital com a inscrição Bebê Bell. Nenhum pai jamais se apresentou. Nenhum responsável. Apenas ele e a rua. Ele cresceu entre lares instáveis, famílias adotivas exaustas, e fugas repetidas às vezes, ele dormia em telhados, em lavanderias de prédios ou em vagões de metrô abandonados. Sua mochila continha apenas o essencial, um cobertor velho, uma camiseta larga, um caderno amarelado no qual ele desenhava rostos e símbolos que ele mesmo não entendia, e um velhogaita amassada encontrado em uma lixeira atrás de uma escola de música. Mas o que era impressionante nele era sua calma, uma calma quase espiritual.
Uma maneira de olhar as coisas sem medo, sem ódio, sem desespero, como se entendeu algo que os outros não viram. Dele olhos âmbar, dourado como folhas de outono, tinha um brilho antigo, quase sábio demais para sua idade. Quando ele encontrou seu olhar, você teve a impressão de que ele via atrás das paredes, no fundo do coração, a ponto de uma dor que não queríamos admitir. Noé não falava muito, mas ela estava ouvindo. Ele ouviu os silêncios, as respirações, ele ouviu as almas. E o mais importante, Noé sentido, as pessoas, os lugares, o sofrimento, a beleza. Ele sentia isso com uma intensidade quase sobrenatural. E às vezes ele curava. Não foi intencional. Não foi um truque, nem um presente que ele estava tentando exibir. Foi algo instintivo, quase sagrado, que estava acontecendo quando ele estava totalmente em paz. Certa vez, numa igreja no Bronx onde ele havia encontrado refúgio, uma velha paralisada no braço esquerdo aproximou-se dele para lhe oferecer uma tigela de sopa quente. Ele pegou-lhe na mão, frágil, manchada pelos anos, e disse simplesmente: "Obrigado, é tão caloroso quanto uma lembrança de infância." Na manhã seguinte ela estava mexendo os dedos novamente. Outra noite num parque deserto, um cachorro vadio, com uma perna quebrada, aproximou-se dele choramingando. Noah se ajoelhou e acariciou-o entre as orelhas, sussurrando algo que ninguém ouviu. O cachorro estava correndo novamente algumas horas depois. As pessoas do bairro estavam falando sobre milagres, bruxaria, uma criança profeta ou um anjo caído do céu. Alguns diziam que ele carregava poder, outros que ele carregava uma maldição. Mas Noé não tentou entender. Ele não tinha palavras para tudo isso. Não confiava em igrejas, instituições ou adultos para grandes discursos. Ele simplesmente sentir, estar lá. Era sua maneira de existir. Todas as noites, quando a cidade dormia, ele subia no telhado de um prédio ou se escondia em um canto tranquilo e pegava sua gaita. O instrumento estava amassado e distorcido, mas produzia um som único, profundo e doce. Ele tocava lentamente, como se estivesse conversando com as estrelas, com Deus ou com algo invisível. Este era o seu momento. Um momento para respirar, para afastar o medo, para manter viva a esperança de que um dia, alguém estaria esperando por ele em algum lugar. Era uma manhã de inverno, uma daquelas manhãs que até as almas mais calejadas temem. O vento de Manhattan, gelado e cortante, varria as ruas como uma lâmina invisível, chicoteando rostos e cortando a pele através das roupas. O céu estava cinzento e pesado, e o granizo se misturava a poças de óleo na calçada. Noé Bell, agasalhado num casaco curto demais, caminhava rapidamente, mãos nos bolsos, ombros curvados. Não buscava nada além de um pouco de calor. Um corredor, um vestíbulo, uma varanda iluminada onde pudesse respirar por alguns instantes, secar-se, tocar uma ou duas notas na gaita. Sentia frio até os ossos. Na noite anterior, passara na lavanderia de um prédio de apartamentos, onde as secadoras haviam sido deixadas desligadas. Ele estava caminhando ao longo da 5 e Avenida, entre os transeuntes apressados e invisíveis. Então seus olhos foram atraídos para um prédio com janelas imensas, brilhando apesar do céu baixo. Um saguão espaçoso, banhado por luz artificial, parecia acolhedor, quase irreal comparado à rua. Sem pensar, Noé abriu a porta giratória e entrou. O ar quente o deixou sem fôlego por um instante. Ele respirou fundo, as narinas formigando, o corpo tremendo de alívio. O chão era de mármore polido. As paredes, revestidas de madeira clara e vidro, pareciam evocar a elegância silenciosa de lugares que cheiram a dinheiro, poder, e algo mais ponto mais íntimo. Era a sede da Fundação Pierce, um lugar de caridade fundado por Jonathan Pierce em memória de sua falecida esposa Lillian, uma mulher conhecida por sua generosidade e compromisso humanitário. Hoje o prédio abriga projetos educacionais, fundos para pesquisa médica, bolsas de estudo e assistência social, tudo sob o nome Pierce. Mas Noé não sabia disso. Ele era apenas um garoto perdido e congelado procurando abrigo. Ele caminhava suavemente, seus passos abafados pelo chão brilhante, seus olhos erguidos em direção ao teto de vidro que deixava entrar uma luz suave, quase sagrada. Então, ele parou morto. Em uma das paredes, emoldurada por uma instalação de vidro e aço, um retrato gigante estava ali. Uma jovem, sorridente, loira. Seus olhos eram grandes, claros, brilhando de inteligência e vida. Ela não devia ter mais de 10 ou 11 anos nesta foto. Usava um vestido branco e atrás dela, um campo desfocado se estendia como uma tela pintada. Noé sentiu seu coração disparar. Ele não sabia porquê, mas havia algo naquela imagem. Passou por ele e ele se aproximou lentamente, seus dedos congelados quase roçando o vidro que o separava da moldura. "Eu a conheço", ele murmura.
Sua voz era quase um sussurro, mas seus olhos estavam arregalados. Fixos. Profundos. Uma estranha certeza o preencheu. Não. Ele nunca tinha visto. Ele nunca tinha posto os pés naquele lugar. Mas ainda assim, ele a reconheceu. Não é o rosto dele, sua energia. Sua luz. Algo indescritível, instintivo. Era como uma voz silenciosa, num canto da sua mente que lhe dizia: ela está aqui. Ela está viva. Ela está esperando por você. Ele ficou ali hipnotizado com os olhos fixos no retrato, como se um fio invisível tivesse sido esticado entre seu coração e o daquela garota. Ele não sabia o nome dela, mas seu olhar parecia falar com ele. Não entendia como ou porquê, mas sabia no fundo que precisava encontrá-la. Foi então que um guarda de segurança, alertado pela câmera, aproximou-se rapidamente. Ei, você! O que está fazendo aqui? Noé pulou e deu um passo para trás. Você não pertence aqui, garoto. Este é um prédio particular. Vamos, saia. Antes que ele pudesse responder, o homem agarrou seu braço e o empurrou em direção à saída com uma aspereza desnecessária. Noah não resistiu. Estava acostumado a esses gestos. A rejeição. A indiferença. Mas algo permaneceu nele, algo mais forte que a humilhação ou a dor. Esse olhar. Esse rosto. Essa presença. Quando se viu lá fora novamente no frio, o vento o atingiu novamente. Mas desta vez ele não sentiu nada. Sua mente fervilhava. Ele sentou-se num banco, bem em frente à entrada de vidro, e pegou sua gaita. Ele soprou uma nota. Depois outro. E na música fraca e quebrada que flutuava sob o céu cinzento, uma promessa nasceu em seu coração. Preciso vê-la. Ela está lá fora. Ela está me esperando. E sou eu quem tem que acordá-la. Poucos dias depois, o Hospital Mount Sinai, um dos hospitais mais renomados de Manhattan, preparava-se para sediar um grande evento. Uma festa beneficente organizada pela Fundação Pierce. A elite de Nova York se reuniu lá, senadores, artistas, patronos e cirurgiões renomados. Todos vestidos de preto, dourado e elegância. Um cenário luxuoso para mascarar a dor. A dor de um pai que, apesar de sua fortuna, não conseguiu salvar a pessoa que mais amava no mundo, sua filha. Amélia Pierce, de 17 anos, estava deitada em um quarto no andar de cima. Durante 3 anos ela não se mexia, não falava nem abria os olhos. O diagnóstico era implacável, coma profundo sem prognóstico favorável. Apenas a respiração assistida e uma equipe médica de primeira linha mantiveram seu corpo vivo. Enquanto isso, no andar térreo, Jonathan Pierce, um bilionário austero, um empresário temido, mas um pai destroçado, apareceu. Um terno sóbrio, um olhar vazio. Ele trocou algumas palavras com jornalistas, mas seu coração já não estava mais naquilo. Fora, Noé Bell, vestindo um casaco grande demais para ele e um chapéu furado, observava a entrada de serviço. O frio lhe queimava os dedos, mas uma certeza o queimava. Precisava ver a garota. Não sabia por quê, nem sabia o nome dela. Mas, desde que vira aquele retrato no saguão da fundação, alguns dias antes, sonhava com ela todas as noites. Ele avistou um carrinho de buffet abandonado perto de uma saída lateral. Discretamente pegou-o e entrou com confiança, como se fizesse parte da equipe. Ninguém o notou em meio ao caos do evento. Guiado por um instinto tão misterioso quanto poderoso, ele subiu os andares, deixando para trás os corredores luxuosos e os hóspedes perfumados. Ele sabia exatamente para onde ir, quarto 605. Ao chegar à porta entreaberta, ele olhou ao redor. A enfermeira tinha acabado de sair para atender um chamado. A situação estava tranquila. Ele entra. O quarto estava silencioso, como se estivesse congelado no tempo. Máquinas piscavam suavemente, marcando o tempo com uma vida suspensa. E na cama Amélia. Linda, frágil, quase irreal. Seu rosto parecia feito de porcelana. Noé se aproximou lentamente. Ele estava tremendo. Sinto muito que você esteja sozinho, ele murmura. Volte, por favor. Alguém está esperando por você. Ele estendeu a mão e a colocou delicadamente na testa gelada dela. Em seguida deslizou-a pelo peito dela, logo acima do coração. Uma lágrima rolou por sua bochecha. E no silêncio absoluto do quarto, uma respiração pareceu atravessar o espaço. Bip! Um som agudo quebrou a paz assustadora. O monitor cardíaco tinha acabado de reagir. Uma onda, depois outra. Batidas. O ritmo da vida. O alarme disparou. Passos apressados no corredor. A enfermeira apareceu, em pânico, seguida por um médico. O que está acontecendo? Ela chorou. Eles se aproximaram, atordoados. Na tela, os sinais vitais se estabilizaram, depois se intensificaram. E então, os olhos de Amélia se abriram. Suas pupilas, de um azul claro, examinavam lentamente o quarto.
Ela piscou várias vezes como se a luz a machucasse. Então, com uma voz rouca e quase inaudível, ela sussurrou: "Pai?" A enfermeira gritou. O médico congelou. Eles não entendiam. Era impossível. 3 anos sem a menor resposta neurológica. E agora ela estava falando, voltando. Alerta, Jonatas correu. Ele abriu a porta e congelou ao vê-la sentada ali, tremendo, mas completamente acordada. Ele deixou cair sua maleta, caiu de joelhos e começou a chorar. Amélia, minha querida, meu Deus. Ele a abraçou, tremendo de gratidão, com o rosto banhado em lágrimas. Então ele olhou para a equipe, sua voz embargada pela emoção. Quem? Quem fez isso? Quem a acordou? A enfermeira, ainda chateada, respondeu olhando ao redor. Havia um menino. Um garotinho. Ele saiu imediatamente. Não sabemos quem ele é. Ele apenas colocou a mão nela e depois desapareceu. Jonathan continua morto. E enquanto isso, nas ruas frias de Manhattan, Noah se afastou em silêncio, com o olhar voltado para as estrelas e sua velha gaita nas mãos. Ele havia realizado o que sentia que precisava fazer. E ele não pediu nada em troca. Na manhã seguinte, na calma e tensão do hospital, a gerência pediu para ver as imagens da câmera de vigilância. Uma única imagem seria suficiente para entender como aquele garoto conseguirá entrar em uma área tão segura. Na tela, um rosto apareceu. Uma criança magra, vestindo um casaco grande demais, com olhos âmbar, Noebel. Em poucas horas, esta imagem foi veiculada em canais de televisão, jornais e redes sociais. O mundo inteiro ficou chocado com esta história incrível. Uma menina milagrosamente salva graças a uma criança sem teto. A mídia falava de um milagre, de um vínculo misterioso entre duas pessoas separadas por nada. As especulações eram frequentes. Quem era esse garoto? Que segredo ele escondia? Para Jonathan Pierce, essa revelação foi um choque misturado com esperança e urgência. Ele finalmente tinha uma pista, um nome, um rosto. Não podia deixar aquele garoto sozinho na rua, não depois do que ele acabará de realizar. Ele mobilizou seus contatos. Serviços sociais, a polícia e instituições de caridade foram acionados. Apelos foram feitos a todos os lares e abrigos infantis da cidade. E depois de 3 dias, uma pista séria apareceu. Noé foi encontrado dormindo em um armazém abandonado, protegido do frio e de olhares indiscretos. Naquela mesma noite, Jonathan foi ao local, acompanhado por uma assistente social. A luz da lanterna revelou o rosto cansado da criança dormindo sobre uma pilha de caixas de papelão. Jonathan se ajoelhou lentamente diante dele com os olhos cheios de emoção. Noé, ele murmura. Você me devolveu o que eu tinha de mais precioso no mundo. Minha filha, deixe-me cuidar de você agora. Noah arregalou os olhos surpreso, tentando ler uma armadilha, uma ameaça, no olhar daquele homem. Mas ele viu apenas sinceridade nisso. Ele hesitou. O peso de anos de abandono e traição pesava sobre seus ombros. No entanto, lá no fundo, uma voz lhe dizia que aquilo era um golpe de sorte. Um verdadeiro golpe de sorte. Ele assentiu lentamente. 1 ano depois, Noabel foi oficialmente adotado pela família Pierce. A transformação foi profunda. O menino de rua tornou-se uma criança amada, protegida e mimada. Frequentou a escola, onde conheceu crianças da sua idade, onde aprendeu a ler, a escrever e a sonhar. Amélia também estava indo bem. Seu despertar fora mais do que um milagre médico, era um despertar da alma. Ela gradualmente recuperou o gosto pela vida, pela escola, pelos amigos. Às vezes, durante conversas amigáveis com Noah, ela ria enquanto contava. Vi um menino com olhos dourados nos meus sonhos. Ele estendeu a mão para mim e me trouxe de volta para cá. O vínculo entre eles era mais forte do que qualquer coisa, inexplicável para os outros. Jonathan, profundamente afetado por esta história, transformou a Fundação Pierce. Ele abriu uma filial especial dedicada ao acolhimento e à educação de crianças em situação de rua, para aqueles que, como Noé, vagavam nas sombras sem esperança. Este lugar foi nomeado o Centro Noabel, um espaço acolhedor, cheio de cor, música, livros e risos. Um refúgio onde a dor podia se tornar força, onde a solidão podia ser amenizada, onde cada criança era reconhecida e amada. Todos os domingos à tarde no jardim do centro, sob um céu muitas vezes limpo e uma luz suave, Noé pegou sua gaita. As notas flutuavam melodiosas e calmantes. Amélia, sentada ao lado dele, sorria. Eles compartilhavam aquele momento simples, suspenso no tempo, onde feridas se curavam suavemente. A música carregava sua história, seu renascimento. Uma criança sem teto despertou uma alma adormecida. E juntos construíram uma ponte entre 2 mundos, entre a sombra e a luz.